Estou de volta. Eu pensei que não ia voltar esse ano, já estaria de férias, mas fui convocado a continuar o assunto de um mês atrás. Exatamente, estava vendo até aqui a data, foi dia 10 de novembro. Começamos a falar sobre o trabalho e a evolução, né? O papel do trabalho e a nossa evolução espiritual, pessoal, né? E o que era para ser uma conversa já se transformaram em 3. Já estou rodando o terceiro episódio da temporada. Nós estamos no segundo agora, a estreia hoje, agora às 10 da manhã, porque surgiram muitas questões interessantes e eu acho que é legal a gente poder dar conta e de alguma forma ir para casa, pesquisar, pensar um pouquinho, voltar e a gente vai construindo junto o tema. Acho que foi bastante interessante quando a gente falou do trabalho através da doutrina, né, o que o Livro dos Espíritos fala sobre o trabalho. Quem estava aqui no dia 10? Tá, então teve muita gente que não estava aqui, né? Então eu vou dar só uma voltinha para o pessoal que estava aí, né? Relembrar e o pessoal que não estava se situar. E foi pedido para que falássemos aqui, conversássemos um pouquinho sobre a escolha do nosso trabalho, né? Da nossa profissão, da nossa carreira e as questões da família, da influência da família. E eu achei um tema relevante, eu trabalho com isso na psicologia clínica, na orientação vocacional, então acho que é importante a gente poder, né, falar um pouquinho sobre isso pela perspectiva da doutrina, do que nós falamos lá no dia 10 e preparar o terreno, que aí acho que não vai ser esse ano mais, no ano que vem, né? Espero que com muitos adolescentes, jovens e pessoas aí que vão, né, escolher profissão e carreira pela primeira vez, e aqueles mais velhos que já trabalham, talvez não estejam tão satisfeitos, estejam pensando em, né, transitar de carreira, para pais de jovens, que tem um papel muito importante, que nós vamos falar hoje, né, pais dos jovens que de alguma forma precisam orientar, mas tem só a experiência própria, e às vezes a experiência própria não é uma experiência que tem trazido muita satisfação, nem evolução pessoal, talvez financeira, nós falamos muito isso na semana passada. Então, só para dar uma ideia da série toda, e eu acho que vai acabar no terceiro episódio, não sei se vamos ter mais, mas hoje nós estamos aqui para falar sobre como que nós escolhemos a nossa profissão, nossa carreira, né? Da onde vem essa vocação, como que isso tem a ver, sim, com questões econômicas, claro, mas a gente precisa pensar muito nessa questão da evolução pessoal, na evolução espiritual e principalmente o que foi levantado aqui, eu sempre falo quando eu venho fazer as palestras, da saúde mental e da saúde emocional. E se a gente não tomar cuidado, a gente fica doente. Tá? Trabalho adoece, trabalho mata, né? Então, voltando lá, a gente começou no Livro dos Espíritos falando sobre a importância do trabalho, né? A questão da evolução espiritual, ou seja, o nosso trabalho, a nossa profissão, a nossa carreira, o nosso fazer, o tanto que isso ocupa das nossas vidas durante a nossa vida e mesmo depois que a gente se aposenta, que tipo de trabalho que a gente faz e que trabalho não é só aquilo que nos dá dinheiro. Minha primeira pergunta da semana passada foi: por que a gente trabalha? Ou para que a gente trabalha? Aí já veio rapidinho. Do dinheiro. Aí a gente fez uma volta à pré-história, né? Ao pré-revolução industrial, capitalismo, etc, etc. Por quê? Porque quer dizer que não tinha trabalho antes de ter dinheiro? Aí nós descobrimos juntos aqui qual era a profissão mais antiga do mundo. Lembra da profissão mais antiga? Eles não vieram, gente. Qual é a profissão mais antiga do mundo? Pode falar em voz alta, mesmo que vocês estejam pensando em besteira. Foi legal, né? Um mês atrás foi legal, não foi? Qual a profissão mais antiga do mundo? Não seria trabalho, braçal, cuidando de roça, essas coisas assim? De roça? Isso. Mais antigo ainda. Vai nessa direção. Tá bem a direção. Pensei que vocês iam falar outra coisa. Que chato. Né? Mas vocês pensaram, não pensaram? Tô vendo que vocês pensaram. Fizeram umas risadinhas, né? Caça, a pesca. Ah, caça. A pesca. Né? Precisava se alimentar, precisava sobreviver. Mas para caçar, tinha gente que precisava tomar conta da caverna, né?
Qual é a profissão mais antiga do mundo? Pode falar em alto e bom tom. Dona de casa. Dona de A mais casa. desvalorizada. Dona de casa, ou os donos de casa, porque os homens também, aquela época não tinha machismo, feminismo, não tinha aquela coisa de sexismo, não tinha coisa do masculinismo. Quem tinha maior talento, né? Não sei se talento, se vocação, para ficar dentro da caverna, né? Acender a fogueira ali, né? Isso quando já tinha fogo, se a gente quiser andar para trás, dá para andar mais para trás ainda, tá? Mas vamos parar no fogo ali, né? Dar uma varrida na caverna, tirar o pó, cuidar dos mais novos, cuidar dos mais velhos, aqueles que não conseguiam fazer nem o trabalho doméstico, nem sair para caçar. Das crianças, as pessoas com deficiências físicas, acredito que deviam existir pessoas, né, com algum tipo de limitação, que não podia sair para caçar e também então precisavam ser cuidadas. Então, os donos da caverna, né, não de casa, né, das cavernas, que eram nossas casas, era a profissão mais antiga do mundo. E a divisão do trabalho começou a acontecer, por quê? Porque quem era mais forte fisicamente saía, né? Quem desenvolvia o talento, né, para ou caçar ou pescar. Não sei se tinha a pesca ainda exatamente daquela forma, porque tinha dinossauro lá fora. Então, primeira coisa tinha que saber correr, né? Tinha que ser um bom corredor. Porque deu tudo errado, volta para casa mesmo de mão vazia. Primeiro você precisa sobreviver, depois a gente vem assim fazer alguma outra coisa, né? Então, o trabalho sempre esteve muito ligado, não ao dinheiro, mas à sobrevivência. Depois, a Revolução Industrial, capitalismo, produção, etc., inventar essa relação de valor entre dinheiro e sobrevivência, dinheiro e conforto. E isso existe até hoje e nós temos que lidar com isso. Mas nós voltamos lá atrás justamente para entender essa relação entre a sobrevivência e o trabalho, aquilo que nós chamamos de afazeres, de ocupação da vida, para atender as nossas necessidades básicas. Não tinha guardar dinheiro para ir para Disney no final do ano, parcelar em 12 vezes, não tinha comprar a casa própria, né? Não tinha. Depois, com a evolução, né, o homem, né, depois que os bichos bem maiores, bem grandes, né, já não existiam mais na face da Terra, né? A gente conseguia sair, a gente conseguia se estabelecer em lugares que a gente não precisava estar dentro de um buraco que o bicho grande não cabia para entrar, pelo menos a boca dele não cabia para entrar, né? Aí nós começamos a desenvolver as culturas, né? A agricultura, a pesca, a subsistência, aí veio as relações de troca, não tinha dinheiro ainda, mas eu tinha alface e você tinha galinha, então eu preciso de ovo, de carne, você precisa da hortaliça, então a gente faz uma, o outro pescava, o outro trazia lenha, o outro tinha, né, algum outro tipo de serviço ou produto, alguma coisa assim, até que inventaram as moedas e até que inventaram que o ouro vale mais que a areia, porque interessava quem tinha ouro, tinha acesso ao ouro, porque a areia todo mundo, ou grande parte né, tem acesso. Hoje a água já é um bem, água potável, né, já é um bem que a gente precisa tomar cuidado. Você viu quanto custa uma garrafinha de água? Aqui, tá? Na Disney ou na França, né? Muito caro. Então, as relações de valores vão determinando como que a gente vai se comportando em relação ao trabalho, ao que a gente escolhe para trabalhar. No meio de tudo estamos nós, né? No meio dessas relações estamos nós. O nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito, nosso pensamento, o nosso conhecimento das coisas, talvez até mais do que o nosso autoconhecimento, que é o que a gente sempre trabalha aqui, a importância do autoconhecimento. Por isso que saúde mental, saúde emocional é muito importante. Ricardo, como equilibrar tudo isso? Eu preciso hoje de dinheiro, precisa pagar conta, precisa sustentar filhos, quem tem filhos, a gente precisa, né, sustentar a nossa vida, ajudar os nossos pais ou as pessoas que dependem da gente. Como é que a gente faz com saúde mental e com um monte de profissão e carreira que existe, de repente existe, a gente se forma, já não existe mais, porque já trocou a tecnologia, ela não existe mais. Aí começa tudo de novo, como é que funciona? Não tenho a resposta, a gente vai construindo aqui. Eu trago sempre algumas experiências do consultório, do trabalho aí com orientação vocacional, com orientação de pais,
são algumas dicas que eu vou aprendendo através do meu trabalho e da minha evolução, não só profissional e pessoal, e a gente vai passando para frente, trocando ideias aqui. Né? Então nós falamos muito sobre essa questão da relação do trabalho, a relação da saúde mental, e nós terminamos o nosso encontro passado com essa solicitação. Vamos conversar sobre a questão da escolha da profissão e carreira, porque hoje aqui provavelmente todo mundo conhece alguém, se é que não está na própria situação, aquela pessoa que você olha no espelho para, né, fazer a barba, passar o batom, que, peraí, mas eu estou satisfeito com o meu trabalho? Ou eu tenho um sobrinho, eu tenho um filho, eu tenho um vizinho que está lá no ensino médio e vai chegar a hora dele escolher o que ele vai ter que fazer. E está difícil, porque aí tem o desemprego, aí tem as questões econômicas, aí tem a falta de informação legítima, porque a gente tem muita informação, mas tem muita fake news, inclusive sobre profissão e carreira. Tá? Os mitos que nos habitam, né, isso vem muito pela mídia, isso vem muito pelo entretenimento, que não tem a obrigação de informar. Entretenimento tem a informação de entreter. Eu sempre falo isso para os pais e para os jovens que vão lá no consultório fazer orientação, que trabalham nas escolas, né? Cuidado com o que vocês observam nas séries, eu ia falar novela, mas agora a novela é série, né? É mais ou menos assim, né? Nos filmes, nas mídias, sobre profissões e carreiras, os mitos das profissões e carreiras. Geralmente se apresenta com muito glamour, geralmente se apresenta com muito sucesso, geralmente se apresenta, nós temos por exemplo, né, uma geração de meninos e algumas meninas, por que não, né, que querem ser Neymares, querem ser Messis, etc, etc. Porque eles imaginam que aquela vida é uma vida muito fácil, que é uma vida muito glamurosa, depende do que você chama de glamour, né? Mas e para chegar lá, né? Eles veem o resultado pronto daquilo. Assim como os advogados, a medicina, né? Entre outras, as engenharias, entre outras profissões. E os pais ficam no meio do caminho, os educadores ficam no meio do caminho, porque eles não têm uma formação específica para isso. E quando eu falo formação, não é fazer só um curso técnico, né? De como orientar o jovem como professor, como orientador, a escolher profissão e carreira, não é disso. Eu estou falando de autoconhecimento, é como que a gente entende o trabalho para além das relações econômicas, que são importantes, mas não são a parte exatamente mais importante. São essenciais, mas não é a parte que nos sustenta ao longo de uma jornada e das nossas escolhas genuínas, que é o tema que nós falamos para trás, né? Como escolher genuinamente profissão e carreira com tantas opções, com tantos desafios, com tanta informação fake e tanta desinformação, talvez daquilo que seja o mais essencial e importante. Como que eu, pai, posso ajudar o meu filho, se às vezes eu estou numa profissão, numa carreira que ele vê todos os dias eu chegando em casa daquele jeito, ou nem voltando para casa, né? E muitos pais e muitas famílias de tradição dentro de uma profissão e carreira que gostariam que os filhos fossem dar continuidade, né, àquela herança. Não, mas eu quero que o meu filho faça odontologia porque eu já tenho aí consultório de 3 gerações, ele não vai precisar. E a gente sabe que principalmente essa questão da área de saúde, a advocacia também, mas a área de saúde, que a gente às vezes precisa muito mais que o advogado ao longo da vida, qualquer área, tá? Medicina, psicologia, odontologia, vale muito a indicação, né? Não vale muito a indicação? Né? Então, se você tem condições de se tratar com um médico, com um psicólogo, e você sabe que aquilo funcionou para o fulano, que ele é um profissional, né, competente, respeitado, né, ético, etc. Então, quem aqui, né, a avó tratou com o dentista, a mãe tratou com o dentista, o filho começou a tratar com o dentista, mas o dentista não é eterno, tá? Aí o filho do dentista virou dentista, tá? Ainda bem, né? Porque chega uma hora que o dentista não consegue nem, né? A gente tem a nossa limitação. Ah, não, é o filho do doutor, tá na clínica, no mesmo lugar, lá na Quintino Bocaiúva, né? No mesmo lugar do centro, né?
às vezes já traz mais para outros lugares, né? A advocacia é muito assim, né? Tem gente que tem um escritório de advocacia lá no centrão de São Paulo, perto do fórum, né? Perto do fórum. Ah, não, vamos tratar com a filha do doutor tal, porque a filha do doutor tal é da mesma, né? É de família, né? Então tudo isso vai gerando uma certa casca em volta de uma nova geração, né? Que pode fazer escolhas genuínas a partir daí, usar do livre-arbítrio, lembra do livre-arbítrio, né? A partir daí, como é que funciona isso? É uma questão que vocês percebem também? Na vida de vocês, na vida do vizinho, na família, de dificuldade mesmo. Se vocês puderem olhar para suas próprias profissões e carreiras, eu estou vendo que tem gente de várias gerações aqui. E através das gerações também a gente tem que considerar muito isso, porque há algumas gerações e há algumas diferenças socioeconômicas, a gente não tem muita escolha, né? A gente não tem muita escolha. Nós podemos falar aqui para uma geração de jovens que estão no ensino médio, mas não é todo mundo que está no ensino médio com essa mesma idade, se não já está trabalhando. E não tem tempo, né? Porque ele não pode ocupar 2 lugares ao mesmo tempo, né? Então, quando nós pensamos nisso, e eu tenho trabalhado com pessoas de gerações que não tiveram chance de escolher, elas começaram a trabalhar ou na empresa dos pais, ou começaram a trabalhar onde dava para trabalhar, seguiram carreira, se tornaram muito bem-sucedidas financeiramente, até profissionalmente, intelectualmente, fizeram cursos de pós-graduação, mestrados, especializações, doutorados, mas elas estão adoecidas. Porque se não é só uma questão econômica, e é uma questão de evolução pessoal, economicamente elas podem estar muito bem colocadas, mas na evolução pessoal, espiritual, na satisfação, na saúde emocional, elas estão bem atrás e bem precárias. E bem, talvez, naquele momento em que eles não tinham chance de escolher o trabalho, mas precisavam trabalhar. Né? Então, a primeira coisa que eu coloco para vocês aqui, fazendo a ligação, né? O que uma coisa tem a ver com a outra, então? Essa questão da sobrevivência, que é da profissão mais antiga do mundo, e hoje, 2024, a questão das nossas profissões, carreiras, das escolhas, como projeto de evolução espiritual e pessoal e econômica também. O que uma coisa linka na outra? Vocês já pararam para pensar? Alguém tem alguma sugestão? Já dou uma dica. Não estou falando de sobrevivência financeira, tá? De comprar o arroz, o feijão, ter um teto, né? Não estou falando disso. Onde que uma coisa encosta na outra? Onde, por exemplo, que existe aquela dificuldade, aquela crise familiar, muitas vezes, de um jovem que está dentro da nossa cultura educacional, ele está na metade do ensino médio e não sabe o que fazer, ou ele sabe o que fazer, só que isso contraria a fantasia e o desejo dos próprios pais, dos avós, dos bisavós, porque os porta-vozes podem ser os pais, só que isso vem de gerações e gerações. É como se fosse honrar todas as outras gerações. Eu não estou fazendo apologia que a gente não tenha que honrar, tá? Tudo bem? Estou pensando nesse sujeito que está chegando e está precisando escolher o caminho de evolução dele. Através, nesse caso, só nesse caso, pontualmente, da escolha da profissão e carreira. O que tem a ver com essa crise, com essa questão que se instala? Com a nossa questão de sobrevivência, tá? Sobrevivência. Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês já pararam para pensar que quando nós somos bebês, e nós, seres humanos, somos dos mamíferos e dos seres vivos, dos animais, né? Que tem menos autonomia, tem menos autossuficiência. Já ouviram falar isso? Né? Se nós não tivermos cuidadores, vamos entender os pais como os primeiros cuidadores, ou os principais, mas podem ser outros cuidadores, figuras de cuidado, para aqueles que não têm o pai ou a mãe, ou ambos.
Nós dependemos dos nossos cuidadores para absolutamente tudo. Certo? Inclusive para se alimentar e, portanto, para sobreviver. Qual que é o nosso recurso para chamar o cuidador para o cuidado? Chorar. Muito bem. Nós não sabemos falar ainda, bebezinho, né? Nós não nos comunicamos de outra forma, nós choramos. E no psiquismo, né, a psicologia, né, mostra isso pra gente, isso fica associado na nossa mente, que cuidado é igual a amor. Esse cuidado que é igual a amor garante a nossa sobrevivência. Voltamos ao tempo das cavernas. Só que a gente não está no tempo das cavernas, nós estamos, né, no século XXI. Só que nós vamos crescendo, a gente não precisa chorar mais, a gente pode pedir água, né? Pão, né? Mãe, banheiro, né? Pode pedir outras coisas, algumas bem básicas ainda e outras não tão básicas. Só que fica o registro lá de que este amor garante a minha sobrevivência. Então, quando nós vamos crescendo e a gente não atenta para isso, porque ninguém fala isso pra gente, a gente não conversa sobre isso, a gente continua acreditando em uma parte não tão clara da nossa consciência, mas aonde as coisas acontecem, que é no nosso sub ou inconsciente, a gente continua acreditando que nós precisamos garantir a atenção dos nossos cuidadores para que a gente continue a ser amado. Entenda-se, em tradução livre, sobreviver. Faz sentido? Alguém não pegou, eu volto, sem problema nenhum. Tá? Esse ponto é o ponto mais importante dos 3 episódios da série. Tá? Nós crescemos, nós nos tornamos bebês, né? Crianças, jovens, adultos, velhos, quase desencarnando, acreditando, tendo um instinto operando, é como se fosse um software, né? Uma programação de que se nós não tivermos o amor dos nossos cuidadores, nós vamos morrer. Isso é instintivo, é um instinto de vida. Portanto, se a gente não entende isso, primeiro, conhece isso, segundo, aceita isso, terceiro, trabalha isso, do ponto que nós não somos mais um bebê, nós somos alguém mais, nós temos linguagem, nós temos inteligência superior, nós temos, né, capacidade para poder trabalhar, nós temos interesses próprios, nós temos uma personalidade própria, nós temos amigos, porque a gente faz amigo. Se a gente não ficar só chorando, a gente arruma meia dúzia de amigos. Né? Se a gente só chorar, a gente fica chato. Aí só pai e mãe vai aguentar e olha lá. Né? Só que muitos adultos, eu já cheguei nos adultos, não precisa nem falar dos jovens, né? Muitos adultos, eles se comportam, eles acreditam, sem perceber, que para garantir o amor das outras pessoas, entenda-se, para sobreviver, ele precisa continuar chorando. E aí um fio encosta no outro. Por quê? Porque quando um jovem adulto, quando um filho adulto de pais mais adultos ou velhos, ou, né, falam que vão escolher tal profissão e tal carreira, falam que vão mudar de profissão e carreira, eles têm que lidar com essa questão que está fora da consciência de que, será que se eu botar para funcionar o meu livre-arbítrio, o meu desejo próprio em relação à profissão e carreira, as pessoas vão continuar me amando do mesmo jeito que eu acho que elas amam, porque às vezes a gente acha, né? E para a psicologia, tá, gente? Não importa o que a gente é, não importa o que a gente acha que a gente é. Tudo bem? O que a gente acha que a gente é tem muito mais poder, tem muito mais influência na nossa vida do que a gente é de fato. Tudo bem? É importante saber como a gente é, as nossas limitações, as potencialidades, mas isso é muito importante. Se eu vivo com aquela sombra
de que eu acredito, de que se eu for fazer essa profissão, essa carreira, se eu for trabalhar com isso, pode generalizar, colocar isso para todas as escolhas da vida, tá? Se eu decidir não ir naquela reunião de família porque eu tenho uma festa com meus amigos, o que será de mim? Eu vou ter que lidar com a decepção dos meus pais, eu vou ter que lidar com o ódio deles, a raiva, principalmente se na infância a raiva foi bem pesada. E eu não vou querer lidar com aquilo. Aí eu não sigo o meu caminho e eu fico na festa da família assim. Dá para comparar isso com profissão e carreira, né? Eu não vou fazer minha profissão e carreira, mas eu vou ser aquele... Eu não vou falar de profissão aqui para não dar... Para não como é que chama? Para não criar um estigma, né? Mas eu vou ser aquele profissional assim. Com dinheiro, com... Né? Quem já trabalha aqui sabe que o salário é importante, a oportunidade de emprego é importante, trabalhar perto de casa, até de home office para quem gosta, para quem se adapta, para quem tem perfil, é ótimo, mas se não tiver reconhecimento, falta alguma coisa. Né? Reconhecimento no trabalho. A psicologia organizacional, os recursos humanos, se ocupa dessa área, em criar o clima organizacional, para que as pessoas tenham essa sensação, elas podem nem ser tão reconhecidas, mas elas precisam acreditar nisso, que elas estão sendo reconhecidas. O bônus do final do ano é interessante porque isso pode vir em dinheiro, isso é muito legal, né? Para quem recebe bônus, né? Mas o bônus pode vir em dinheiro, mas se não tiver um reconhecimento, às vezes aquela plaquinha, sabe aquela plaquinha? Aquela fala no final, na festa de final da firma, né? Aquela fala, né? É isso que faz lá no McDonald's como política, né? De colocar o funcionário do mês. Aquilo é extremamente motivador, porque o salário, ó, como diria o professor Raimundo, né? O salário, ó. Por que tem gente que porque precisa trabalhar sim, mas não só pelo salário. O reconhecimento. E isso tudo está na nossa infância, isso tudo está na nossa condição frágil. E nós não percebemos isso. A fragilidade é o nosso maior poder para chamar a atenção das pessoas. Por isso que tem pessoas que são altamente vitimizadoras. Vocês conhecem gente assim? Quantas? Cabe no dedo de uma mão assim? Isso. Faço o convite aqui para que vocês olhem para vocês mesmos, para que a gente possa se olhar para a gente está fazendo isso também. E não é chorar de chorar, tá? Espernear. Não. A gente chora de várias formas. Lembre-se, a gente é inteligente, a gente cresceu. E na hora de buscar a profissão e carreira, um fio vai encostar no outro. E quantas famílias que eu recebo no consultório para orientação dos jovens, mas eu percebo que os pais precisam de muita orientação. Que os pais precisam encorajar os filhos como ato de cuidado e de amor. O encorajamento é um dos atos mais nobres de amor e cuidado. Encorajar para a autossuficiência. Para que eles possam seguir caminhos que eles vão poder errar, eles vão poder se arrepender. Lembram das escolhas genuínas? A gente se arrepende, está tudo bem, a gente fecha ciclos, a gente volta. É isso que é a evolução, sabia? A evolução não é aquela coisa de uma linha reta, você fala assim, nossa, é a curva da bolsa. Da bolsa de lá, porque da bolsa de cá tá meio ruim, né? Não é a curva né? Não é uma curva Selic, né? Que é assim, né? Renda fixa, para quem entende. Eu não entendo, mas os meus pacientes vão me ensinando. Eu tenho que ir essa curva aqui assim para minha vida, como uma curva Selic. Eu falei, então você está no lugar errado, porque aqui eu não sou consultor financeiro. A gente precisa fazer o quê? Quem entende de bolsa aqui? Teve, né? Você fez assim? Eu aprendi uma coisa esse tempo aí, né? A bolsa ela vai subindo, ela dá umas caídas que são correções, né? Ela precisa ter correções, né? Legal. A natureza é assim, não é a bolsa que é assim. A bolsa veio depois. Nós não somos assim, a gente tem performance, a gente precisa depois o quê? Fazer um sabático, descansar. Está escrito no Livro dos Espíritos, está escrito em tudo quanto é lugar, mas a gente não faz. Qual é o limite? O limite é o nosso estado físico e mental. Precisamos desligar, falamos isso na outra vez. Ah não, mas tem uma nova oportunidade, vamos esticar um pouquinho mais a corda, não é só até amanhã, não, é o sprint final. Quando viu, já está na curva e não dá para frear.
e adoece. Aí chega lá no consultório, né, com doença ocupacional, e a gente vai tentando entender. Lógico, tem os sintomas que precisam ser tratados, né, os afastamentos, e aí o afastamento é obrigatório, né, porque o cara não tem condição nenhuma, ele está adoecido. Mas como que a gente pode fazer isso e a gente pode se autorregular antes para não chegar neste ponto? Aí a gente tem que voltar e, muito importante, nas famílias nós percebemos esse tipo de movimento. É um movimento ou faça o que é importante para mim ou eu não vou te recompensar, seja com coisas materiais, mas o que está pegando aqui são as coisas, né, são os aspectos emocionais. E nós somos, a priori, todos nós, crianças assustadas e indefesas em busca desse amor paterno e materno. Mesmo que os nossos pais não estejam mais aqui, a gente vai terceirizar isso para as outras pessoas. E a profissão e carreira é sim um lugar onde nós buscamos um reconhecimento e até certo ponto é saudável, porque isso nos dá prazer, isso nos dá satisfação, mas o quanto que isso, de repente, se torna alguma coisa que nos aprisiona, como aquela criança que se não tivesse um cuidador ia morrer de fome. Que tal pensar por aqui? É só visão da psicologia, mas a gente vai trazendo exemplos práticos aqui. Né? Então, esse primeiro link é um link muito importante. Enquanto nós não olharmos para a nossa capacidade de nos tornarmos adultos evoluídos, quando eu falo adulto é uma questão etária, tá? Como eu falei, pode ser que o sujeito tenha 60, 70, 90 anos, mas ele está naquela posição da criança que chora, da criança que se vulnerabiliza, porque só assim ele vai ter a atenção do outro. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Fazer alguma reclamação, alguma constatação? Pode reclamar também, chorar, tá? Então, eu tenho percebido no trabalho aí com uns 25, 30 anos de orientação vocacional com as famílias, que quando a gente trabalha essa orientação às famílias, a gente mexe muito com a própria percepção deles. Tanto é que alguns pais, depois eles vêm fazer a reorientação de carreira, ou porque eles estão se aposentando, mas eles precisam continuar evoluindo, afinal de contas. Precisa ser com um trabalho formal? Não precisa ser com um trabalho formal, mas tem que ser com alguma ocupação que faça sentido, por eles mesmos. E olha que legal, né? Quanto mais tempo de vida, de encarnação a gente tem mais lastro histórico para poder estudar a nossa história, que é o autoconhecimento. Mas a gente teima só em estudar a história dos outros. Os cases de sucesso dos influenciadores, que lembrem-se, não é aquilo. Tudo bem? O que importa é o que a gente pensa sobre aquilo. Aquilo não é aquilo. A gente vê o cara pronto, o Neymar, o Messi e os outros influencers, né? Todos são influencers, né? E que tentam vender fórmulas pra gente, né? Não o Neymar e o Messi, eles estão fazendo o jogo deles, mas os influencers, né, de rede social, eles tentam vender cursos para saber como que ele chegou até ali, como que você pode transformar a sua vida. Eles têm uma informação muito importante, é essa informação que eu estou passando para vocês. Porque ele vai, de forma generalizada, querer colocar você dentro de um padrão e fazer você acreditar que, seguindo a receita de bolo deles, que é um trabalho, aliás, é um trabalho, tá? O influencer é um trabalho, né? Você vai ser feliz, bem-sucedido. Aí eles vendem de tudo, até pneu, roda de carrinho de rolimã, vende de tudo. Vende de tudo. Felicidade, né? Só que o teu negócio é a história dele, né? É a história dele. E não por acaso tem um ciclo, né? Eles explodem e eles somem. Porque a vida é em ciclos. Os projetos são cíclicos. As escolhas genuínas, elas têm prazo de validade. Lembra-se? A gente pode abortar uma escolha ou porque a gente se arrepende, tá tudo bem, direito universal, ou porque o ciclo acaba. E aí, mas peraí, mas eu não morri ainda, eu tenho mais 30 anos de vida, o que eu vou fazer? Qual é a sua história? Para onde você quer ir? Ah, não sei, porque agora estão dizendo para eu ir para lá. Ah, mas se eu for para lá, e como é que fica meu tataravô, que vai ficar
olhando para mim à noite lá, o espírito dele vai ficar olhando, né? Como é que fica isso? Né? Eu não estou falando de psicose, não estou falando de doenças mentais graves, eu estou falando das nossas neuroses de cada dia. A gente pensa assim ou não pensa assim? A gente não se pega, né? Outra coisa que é legal a gente poder pensar na estrutura familiar, além dessa questão da busca do amor, é um aspecto mais específico. Que filho que você é? Você é o primogênito? Você é o segundo? Você é o terceiro? Ah, Ricardo, mas isso interfere? A psicologia se ocupa disso há muito tempo. Há muito tempo. Né? Normalmente, o primogênito, normalmente não, o primogênito, tiro normalmente, corrige. O primogênito, o mais velho, né? O primeiro que nasce, ele vem carregado de uma, principalmente se ele for o primeiro, também sobrinho, neto e, né? Ele vem carregado com uma carga emocional tão grande, de expectativa tão grande, que eu já vi pai comprando sócio torcedor para o bebê que está na tela do ultrassom ainda. Certo? Do Grêmio, né, Paulo? Do Grêmio, né? Ele vai ser Inter, claro. Ele vai ser Inter. O primogênito provavelmente vai ser Grêmio. Já vou chegar lá. Falo com o Paulo, que é o gaúcho, né? O Grêmio. Né? O primogênito é aquele que recebe uma carga, um bombardeio muito grande de expectativas. Então, essa questão, né, de perder esse amor, você já viu como é que vai, né? Porque lembra, ele vai virar um adulto que ele vai precisar continuar com esse duto, né? Com esse, como é que chama aquele negócio que a gente, com esse acesso de reconhecimento, de amor, porque senão ele vai se entender como alguém que está aniquilado. Mas ele é o único dentre os irmãos, para aqueles que têm irmãos, vai ter irmão depois, né? Que teve um momento de glória, de reinado, de ditadura. Ditadura por quê? Chorou, está todo mundo em cima. É ordem, é lei, cumpra-se, né? Cumpra-se. Interessante, né? A gente poder perceber, por essa perspectiva, o poder que tem um bebê numa família, hein? Nem o jogo do Grêmio, hein? Sai do jogo do Grêmio e vai ver vai ver o bebê. Tá chorando, tá sujo, tá, né? Tem fila para cuidar, né? Parece processo seletivo, né? A avó, uma outra avó, a Dinda, né? A mãe, né? O pai fica lá no... Né? Tem pai que acha ótimo, que inclusive já fica lá e fala assim, ó, vou ali comprar um cigarro e já volto, tá? Não volta. São os memes, né? Mas olha que importante isso. O primogênito, ele tem uma ideia, ele sente isso, que ele tem esse grande poder, até chegar ao segundo. Quando chega o segundo, esse poder fica abalado, e isso encosta o fio no outro, né? E sente essa fragilidade. E esse, via de regra, não é uma generalização, porque a psicologia não faz generalizações, mas quando a gente começa a ouvir a história da pessoa, fala assim, é primogênito, né? Às vezes a gente acerta, né? E por que isso? A gente vai na história da pessoa, tirando as generalizações, a gente vai na história da pessoa. Eu quero ouvir aquela história, quero ver como que você lidou com aquilo. E normalmente o primogênito é aquele muito obediente, porque ele vai tentar cooperar na ajuda com os outros filhos. Primeiro trabalho da vida, tá? Ele tem 2 anos e meio. Ele já vai começar a ser dar menos trabalho, querer ajudar, querer cooperar. Geralmente, isso vai, olha que vai formando o nosso perfil vocacional. Normalmente esses são os líderes. Normalmente esses são os caras conservadores. Normalmente, tá? A gente não conhece a história da pessoa, a gente vê o cara que ela ocupa, a competência dela, o reconhecimento dela, a gente volta e fala assim, nossa, você é aquele que para recuperar o lugar de reconhecimento, você se tornou um cara extremamente obediente, muitas vezes é mais rígido. Tem gente dando risada, não sei se é da minha cara ou do que eu estou falando. Eu sou primogênito, tá? Então eu não tenho por que tirar sarro disso aqui, tá? Ainda bem que minha mãe não está aqui hoje, tá?
segundo, normalmente, aí vai todo mundo, né? Toda aquela tropa de trabalho sai do primeiro e vai para o segundo. É nesse momento, aí, quando eu trabalho com paternidade, com pais, né? Com homens, né? Em paternidade, é nesse momento que o pai entra e toma conta, aí vincula lá. Ele estava no final da fila, ele foi comprar cigarro, voltou, a senha era 359, né? Ele estava com a senha 1015, né? Então, quando nasce o segundo, o pai, ele se ocupa mais. Vincula, olha que interessante. Eu vejo homens com depressão porque eles não conseguem acessar o filho. Eles só conseguem acessar o filho quando chega o segundo filho. E aí a coisa conecta, né? Mas esse é um outro assunto, é para outro tema. Né? Já falamos sobre paternidade em agosto, no Dia dos Pais aqui. E aí o segundo, ele vem sem esse compromisso. Por quê? Porque ele chegou, estava todo mundo treinado, selecionado e treinado, porque o exército estava todo treinado já, né? O primogênito que teve uma fralda que foi tocada meio errado, vazou uma coisa aqui, né? O segundo já tá beleza, cara. Tá todo mundo sabendo o que faz. Quem já estava brigando já fez, né, um acordo, um combinado, ó, vai você, já está tudo muito mais eficiente, né? E a gente vai ver lá na frente, quando chega no consultório, quando chega para a orientação, que os segundos, eles têm uma tendência em assumir uma escolha genuína, não tem um compromisso muito de... Não é que ele não tenha necessidade de reconhecimento, né? Mas quem está remando na subida é o primogênito. Porque ele teve o gostinho de ser o único. O segundo não, o terceiro não. O mais novo, né? Se tem 3, 4, né? Aí você tem as pontas. Aí tem aquele que é o temporão. É aquele que já pega uma geração de pais e cuidadores que já está muito descolado, mas está cansado também, né? Então a gente não para pensar, mas no psiquismo do sujeito, como que é essa questão, que é central, de buscar o afeto e de ser treinado para buscar o afeto. Porque se a gente pega uma geração, ou o terceiro, o quarto, o quinto, o temporão, que já tem pais que são cuidadores, tem uma rede de apoio que é cuidador, mas que não trabalha com essa questão assim, não toma lá da cá, né? Não joga muita expectativa, o nosso psiquismo também ele vai sendo mais, ele vai permitindo que a gente seja mais a gente. Eu vejo famílias que têm muitos filhos, 4 para cima, hoje é muito, né? Há 3 gerações era se a média para pouco, né? Os 2 do meio eles ficam meio soltos, né? Ficam meio soltos. Então é aquele cara que sai de manhã, né? Saía, né? Hoje não sai mais, mas sai de manhã e volta, às vezes o pai conta à noite, né? No jantar, tá faltando alguém, aí o cara tá chegando, né? Já brincou o dia inteiro, jantou na casa do amigo, né? Estudou na casa do outro amigo, passou o dia na rua. Lembra que era assim, né? Fazia, quando podia brincar na rua, quando podia sair. Meio solto. Isso faz toda a diferença, né? E os pais não têm ideia disso, muitas vezes. Sendo filhos, primogênitos, últimos, primeiros, segundos, que a gente também é filho de alguém. Então é legal a gente poder voltar sempre na nossa história. Muito importante que a gente possa voltar na nossa constituição familiar e onde que nós encontramos os valores que vão determinar as nossas escolhas, neste caso hoje falando aqui para profissão e carreira. Né? Eu comecei a assistir a série do Ayrton Senna. Vocês estão assistindo? É legal, é bem bacana, muito bem feita, muito bem feita. Eu não sei se é tudo verdade, mas cinematograficamente é muito legal. Adivinha, o Senna era o mais velho ou era o segundo? Quem é mais velho, a Viviane ou o Senna? Ele era do meio. É. Solto. E o pai queria que ele trabalhasse na fábrica. Não é spoiler isso, tá, gente? Todo mundo já sabe, não, né? O pai tinha uma fábrica de um negócio de carro, tudo, né? A filha é psicóloga, né? Então, mais velha, né? O mais novo eu não lembro, né? Mas muito interessante, né? Porque ele falou que ele foi convidado para a Fórmula 3 ou para uma Fórmula Ford, alguma coisa, Ford, né? E ele ia voltar em um ano para assumir a empresa do pai, né? Voltou, mas ainda bem que não assumiu, né? Mas eu não vou contar mais, senão eu vou dar spoiler, tá? Mas é a história que a gente conhece, né? Então, olha que interessante, né? Olha que interessante, porque ele tinha aquilo dentro dele, né? E tinha o contraponto, né? Que era a mãe, né?
O pai muito e a mãe. Então também observa muito isso, né? Tem esse escape, né? Tradução livre, né? Não tem isso no filme, né? Mas assim, segue a tua vida que eu vou continuar te amando. Se cuida, porque 300 por hora, aí a mãe fica com o coração na mão, né? Quem não ficaria, né? Mas segue a tua vida que o teu amor está garantido. E para a escolha de profissão e carreira, né? Segue a tua vida. Porque você não é mais uma criança que precisa ficar chorando e precisa, através da escolha de profissão e carreira, né, ocupar a grande parte da nossa vida, porque nós passamos a maior parte da nossa vida, quem trabalha, quem é bem-sucedido, passa muito tempo da vida. Se não diretamente, mas direta e indiretamente, a maior parte da vida. Agora, inclusive com home office, né, trabalhando na noite, não desligando. Vocês sabem o que eu estou falando, né? De condenar a nossa ocupação, seja um trabalho formal, seja um trabalho informal, seja um trabalho pós-aposentadoria, uma ocupação para você poder continuar a sua evolução. O amor de vocês está garantido. Eu não sei de quem, não sei quando, não sei como. Voltando à questão do autoconhecimento, a autoestima tem tudo a ver com isso, porque quanto menos a gente se ama e a gente acredita na gente, vai ter que importar isso de fora. É uma questão econômica, né? Para quem entende de economia, né? Se a gente não produz dentro, a gente tem que o quê? Importar. Ah, mas então quer dizer que eu posso ser autossuficiente no amor? Esse negócio, se eu estiver super evoluído espiritualmente, psicologicamente, emocionalmente, eu não vou precisar ser reconhecido por ninguém? Nada disso. É isso que faz o mundo girar. É essa força que faz o mundo girar. A grande questão é quando a gente não produz nada, ou não olha, porque para produzir a gente tem que se ocupar da gente, é o que a gente está fazendo aqui, né? Eu não estou falando que engenharia, psicologia, uma super profissão, olha, tendência de mercado agora vai ser a psicopedagogia da próxima década, porque vai ter muito problema de aprendizagem. Eu não estou falando disso aqui. Isso são dados dos estudiosos, estatísticos, econômicos. Aqui a gente está falando sobre como que você pode fazer um cultivo, né? Fazer uma hortinha, né? Para você se amar. Quando você se ama, não é que você se garante, mas você se sustenta nos tempos mais difíceis e pode fazer escolhas melhores. Era basicamente isso que eu queria deixar hoje para vocês. A continuar a partir de fevereiro. Acho que fevereiro. Tá? Em fevereiro nós vamos falar, afinal de contas, então, o que determina, aos olhos da psicologia, o nosso perfil vocacional? Que aí tem uma questão que é muito particular, né? E que tem a ver com autoconhecimento. Aí eu queria, quando pintar esse tema, vocês vão convidar os jovens também, eu quero os adolescentes aqui para a gente poder falar um pouquinho, os pais também, tá? Podem poder falar, tá? Eu acho que aí a gente fecha essa primeira temporada sobre o trabalho. Tudo bem? Valeu? Legal. Depois, se alguém quiser mandar alguma mensagem, alguma dúvida, ou quiser fazer alguma... Muito engraçado o que você falou, cachorro. Eu tenho um filho só. Mas eu amei ele, dizendo, pai, se você cair, eu seguro a peteca. E eu acho que ele tem assim, autoestima muito elevada, gosta de desafio, assim, não se segura em nada, se colocar ele para trabalhar 3 anos fazendo a mesma coisa, ele se desespera. Ele gosta de ficar trocando. Sei. Enquanto eu gosto de rotina, pois é. Como eu ganhei ele em casa, eu sei que ele é meu filho, porque às vezes eu digo, esse menino não é meu filho. Porque se fosse no hospital, eu falo, acho que tinham trocado ele. Sim. Mas eu sempre deixei ele fazer assim que ele quisesse. Eu falei, vai, mãe, eu quero isso. Vai, filho. Agora imagina se você falasse para ele, não, eu sou super feliz no que eu faço, né? Você tem que seguir a minha, né? Segue minha receita de bolo, né? Ia ser um problema. Ia ser um problema. Ia ser um problema, né? Aliás, no nosso próximo encontro, a gente vai falar que alguns perfis, eles servem para várias profissões, o mesmo perfil. Né? Porque é um conjunto quase que infinito de variáveis, eu não parei para contar, então não sei se é finito ou se é infinito, né? Mas quase, né, de variáveis que, às vezes, num corretor de imóveis, que a gente pode pensar que tem a questão da venda, da comunicação, você pode ter um bom educador. Mas aí tem uma variável ou outra recombinada, são muitas combinações. A gente vai falar um pouquinho sobre isso no próximo encontro. Quando ele estava no último ano do segundo grau, foi muito engraçado, porque ele entrou numa crise de sem saber o que fazia de faculdade, porque lá no São Luís tem psicólogo, né, para orientar.
E aí o psicólogo mandou me chamar na escola. Ele estava assim, não sei o que, existencial, né? Assim, sem saber, mãe, o que eu sigo? Eu falei, filho, eu não sei. Aí ele foi fazer um curso no Senac, para auditores, para contabilidade, de contador para não. Como é que é? Isso, mais ou menos isso. Não tinha dinheiro para pagar na época, mas aí eu parcelei lá não sei quantas vezes e ele fez o curso, aí ele se achou. E meu sobrinho sempre fala, tia, o Bruno ele teve muita sorte, porque ele se encontrou logo no de cara, não ficou fazendo curso, fazendo outro sem se achar. E faz toda a diferença. Duas coisas que eu me lembrei com sua fala, que eu não falei agora, lógico, eu esqueci, mas agora eu me lembrei. Rápidas, tá? Rápidas. Primeiro, e quando é filho único? Você falou do primogênito, você falou do outro, mas peraí, tem o filho único, né? Essa questão da rivalização entre irmãos para ter esse pão, né? Esse substrato emocional para poder sobreviver, no caso vai acontecer na triangulação com os pais. Então geralmente vai se filiar muito a um e vai rivalizar com o outro, aí a escolha da profissão e carreira é para, quase que eu falei um palavrão, é para decepcionar o pai. É de raiva, né? É uma relação de amor e raiva. Então aí fica nessa triangulação, né? Entre irmãos eles vão disputar, então vai ser muito obediente, porque sendo obediente ele vai ter o amor dos pais. E aí trabalhando em psicoterapia, né? Eu chego já com adultos falando, nossa, mas eu fui sempre o que mais apoiou, que mais ficou em casa, que ajudou a cuidar dos irmãos, geralmente é o primogênito, tá? Ajudou a cuidar dos irmãos, tudo, parará, parará. Ah, mas o dodóizinho era aquele lá que dava sempre trabalho. Por quê? Porque dar trabalho também chama atenção, né? Também chama atenção. Sabe o que eu ouvi dos meus pais depois de 40 anos? Que eu não dava trabalho, então eu não precisava ter muita atenção. Mas era justamente disso que eu estava atrás. Eu descobri depois de 40 anos que se eu fosse um cara sem noção igual o meu irmão, eu ia ser mais amado pelos meus pais. Pô! Eu falei, eureka! Agora você me traz a balança, o taxímetro, a régua que você mediu isso. Eu preciso conhecer, precisa patentear isso, porque isso é ser influencer, hein? Isso é ser influencer. Porque isso não existe, só existe dentro da cabeça de cada um. Tem gente que vive 250 anos nessa encarnação, sendo muito obediente só para ter reconhecimento. Que não pode desagradar, que não pode decepcionar, não pode lidar com a frustração do outro, porque senão o outro não vai ligar mais. Cara, o outro não ligar mais não tem nada a ver com isso. Basta ele ter uma dor de barriga. Ele não vai aparecer no teu aniversário. Tudo bem? É uma questão de verme, não é questão de... Né? Olha, a gente acha que a gente tem o controle sobre o amor dos outros por nós. Isso opera na vida inteira. Hoje nós estamos falando de profissão e carreira, tá? Que são escolhas importantes. Outra coisa que eu esqueci de falar é o papel dos pais, né? Nessa questão da orientação. Então você tem pai que chega lá no consultório e fala assim, ah, nós somos super... Eu vou fazer o contraponto daqueles pais que falam assim, não, tem que ser dentista, que já tem a carteira de clientes e não tem escolha. Esses são os pais ditadores, né? Tem que fazer isso, senão eu vou deixar de amar. Né? Vou mandar embora. Rasgar o certificado de amor. Né? E tem os pais opostos. São os pais brisados, né? Democráticos demais. Não, porque nós somos uma geração que a gente quer oferecer uma hora. Isso também arrebenta a cabeça do sujeito, tá? Que é louco isso. Da mesma forma que a gente não pode se apegar só na referência, nós precisamos de referência. Então, pais extremamente democráticos, pais, escolas, educadores, tá? Coloca todo mundo de rede de apoio para orientação vocacional, né? Extremamente, não, a escola não fala sobre escolha de profissão e carreira porque nós somos construtivistas, XYZ, e tem que descobrir a partir de uma coisa do corpo, da mente, dos astros. Ou a gente é só conteudista, tá? A gente quer que o cara entre no vestibular. As melhores cabeças. É slogan, hein? É slogan. Porque eles ganham dinheiro com isso.
Agora, do que adianta o cara entrar em Harvard se ele está no curso errado, na vocação errada? Ele vai bater e vai voltar. Ele vai bater e vai voltar. E no meio de tudo isso tem um sujeito que vai sofrendo, que é o nosso ponto de atenção, né? Onde nós temos que mais cuidar. Tá? Então, obrigado por ter me lembrado. Você falou da mãe, né? Que falou vai, né? Tem essa referência. Então, nos extremos nada é bom. Ou ditadores ou muito democráticos, ou, né? Deixa fazer o que quiser. E também como que funciona isso nos filhos únicos, né? Geralmente os filhos únicos, geralmente famílias de filhos únicos que têm aí uma tradição de carreira, de indústria, de profissão, de várias gerações, existe o ponto de virada. Enquanto as gerações, os irmãos, né, os tios têm vários filhos, primos, etc. Quando um núcleo familiar tem um filho só, esse pode ser o ponto de virada para desequilibrar o sistema inteiro. Porque aí não é só pai e mãe que reclama, tá? Avô, tio, né? Todo mundo quase que manda o cara embora, né? Tá bom? Diga. Deixa eu fazer uma perguntinha, não sei se responder para hoje. Foi falado de carreira, profissão, saúde, mas e se o cara escolheu a profissão correta, mas ainda assim ele está infeliz, não por conta da profissão, mas por conta do ambiente? Isso. Isso também não interfere até na definição, de repente, de ele falar assim, é o meu primeiro emprego, estava indo tudo bem, mas agora começou a gerar muita pressão, não era isso que eu queria, e ele acabar entrando em confusão, conflito, achando que não é a profissão dele. Sim, correto? Existe porque quando a gente for conversar sobre profissão e carreira e o perfil, a gente não está levando só as questões intelectuais e de competência técnica, né? A gente vai falar sobre isso, mas só para te adiantar, né, dar um exemplo, a gente vê muito isso na carreira pública. Então, pessoas que vão atrás de um emprego público, né, que inclusive tem até muitos deles têm perfil, né, para a questão técnica. E é muito interessante que a carreira pública, via de regra, salvo algumas carreiras dentro do serviço público, tem uma prova só de concurso. É uma prova de conhecimento técnico. Tudo bem? Faz sentido? Ainda é assim, né? Isso, né? Pode ser que alguém tenha alguma experiência diferente, mas o que eu venho observando. Só que o teu negócio é um sujeito que não aguenta trabalhar num lugar só. Então ele está fazendo o que ele sabe fazer, ele estudou para aquilo, tá? Ele conseguiu, eu chamo de adestrar no melhor sentido, tá? Porque concurso é adestramento, tá? Concurso é adestramento. Tá? Você precisa, não é só ter o conhecimento, você precisa saber responder rápido, responder preciso, tem os macetes, por isso que tem todos os... Tá? Eu prometo que eu vou embora, estou tentando, tá? Então, só que ele chega numa repartição pública, né, para o cargo que ele foi, né, que ele se candidatou e passou, né, e foi condecorado lá, foi, né? Isso. Só que ele não suporta a rotina de trabalho. E ninguém falou isso para ele, tá? O que ele está olhando de fora é que ele vai ter estabilidade, que ele vai se aposentar integral, que ele vai fazer isso, que ele vai fazer aquilo. Isso é altamente sedutor. Mas ele nunca passou uma semana trabalhando naquela repartição. Só um exemplo que eu vejo assim dos mais, tá? Isso acontece no mundo corporativo também, tá? Esse segundo caso até que eu citei, a pessoa está trabalhando naquilo que ela esperava. Trabalhou por 5 anos e está tudo certo. Tudo certo, gosta. De repente a empresa foi trocada, Ah, sim. E aí muda a diretoria toda. Fusão de empresas, vem gente de fora, tem isso. uma pressão diferente e ele entra em conflito. Exatamente. Era isso mesmo que eu queria, acho que todo mundo está errado, Isso. errada. Isso. Ele começa a questionar a escolha vocacional dele, mas na verdade tem uma questão situacional. Exato. Por isso que a grande questão, que a gente vai falar também não perca, hein? Estou fazendo propaganda, não perca. Vamos falar no terceiro capítulo da série, né? É que a orientação vocacional, a orientação de carreira, não é uma orientação para você escolher aquilo naquele momento. É uma orientação para você desenvolver habilidade para você poder escolher caminhos a qualquer momento da sua vida. Porque vai acontecer isso. Vai acontecer isso. Aliás, no serviço público já vem acontecendo. As regras de contratação, de estabilidade já vem acontecendo. Então, quem procurava o serviço público por estabilidade,
ou por aposentadoria integral, ou por uma série de penduricalhos, o pessoal que está entrando agora já tem, né, até por uma questão econômica, né, de previdência e de tudo mais, já tem regras diferentes. Ah, mas me avisaram só agora? Sim, porque você está parado lá na década de 80. Você nasceu em 90, você está trabalhando com uma informação da década de 80 porque você está comprando a informação de quem? Do teu tio lá, que é profissional de carreira, trabalhou 35 anos lá no tribunal, e ele se aposentou agora e tá beleza, porque tem a colônia de férias, tá tudo bem e tal. Para ele tá bom, mas e para você? Ele é ele, você é você. Ah, mas ele disse que é uma coisa muito boa. Não duvido que seja, mas para você é bom? Eu vejo muita gente que nasceu na década de 90, nos anos 2000 e vem doente no consultório por questões ocupacionais, falando, não, mas eu ouvi dizer que... Não, mas isso é uma regra de... Antes de você nascer, meu amigo, do século passado. Então acho que faz muita diferença. Tem muitas variáveis que a gente vai falar sobre isso, tá bom? Obrigado, gente.